Olá, meus irmãos, boa noite. Passando aqui para uma reflexão da Palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5, que diz assim: Santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. No mesmo livro, 2 Crônicas, no capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 7, vai narrar também a história sobre um rei chamado Manassés, que reinou em Jerusalém. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele colocou as abominações dos gentios dentro da casa de Deus, ele ergueu altares dentro da casa de Deus e colocou a adoração àquelas imagens para que o povo viesse a se desviar do Senhor e adorar a outros deuses. No versículo 7, 2 Crônicas 33, diz assim: Também pôs uma imagem de escultura, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: Nessa casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Versículo 5: Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor, tanto externo quanto interno. Os pátios foram colocados altares ali a outros deuses. O que eu acho interessante nessa passagem é a forma de expressão que o autor narra acerca dessa história. Ele começa dizendo que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar em Jerusalém e reinou durante 55 anos, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não seguiu os passos, os caminhos do seu pai, Ezequias. Antes, ele seguiu aos deuses das outras nações vizinhas e o levou aquela idolatria para dentro da casa de Deus, levando o povo a se desviar juntamente com ele, que já estava desviado. E é o que eu quero refletir nessa noite. Os ídolos do templo nos dias de hoje, nos tempos modernos. Tanto o templo, igreja, como o templo também que somos nós. De que maneira Satanás ele tem se aproveitado para tirar a verdadeira adoração, a primazia de Deus nas nossas vidas? Quais os meios que ele tem usado? Vou citar aqui alguns exemplos dentro do que eu aprendi há 20 anos atrás acerca disso. O texto que nós lemos então contou a história acerca de Manassés. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele tirou deuses dos povos vizinhos, imagens de esculturas, ergueu altares e colocou para adoração aqueles mesmos deuses, aquelas imagens dentro da casa de Deus, e principalmente nos pátios. O pátio, ou o átrio ali, era o local de oferta e um local de oração a Deus. Então vamos refletir sobre isso nesse momento. Nos dias de hoje, um dos maiores ídolos que o adversário ele tem usado, eu me refiro à palavra ídolo, como tudo aquilo que tira a primazia de Deus, seja pessoas, coisas, objetos, em que roubam a primazia de Deus, o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas, aquilo que a gente mais gasta o nosso tempo, aquilo que a gente mais tem se dedicado, colocando Deus em esquecimento, dando para Deus o pior das nossas vidas, sendo que Deus, ele merece sempre o melhor da nossa parte. A título de curiosidade, o nome Manassés significa esquecimento, e é justamente o que muitos têm feito nos dias de hoje, que se dizem estar servindo a Deus. Essa palavra é direcionada para crentes, mas que tem colocado Deus em segundo plano, tem se esquecido do Senhor, para ser mais preciso, através das suas atitudes, através dos seus atos, através do seu tempo, da sua falta de dedicação, da sua falta de esforço, da sua falta de compromisso com Deus, e isso gera prejuízos na nossa vida espiritual. Quando a gente medita acerca de Salomão, a gente vai ver que ele fez tudo certo, ele fez vários sacrifícios quando Deus escolheu ele edificou a casa do Senhor, ele investiu no templo ali. A rainha de Sabá, quando ficou sabendo ali acerca
da grandeza, da magnitude das obras, daquilo que ele tinha feito, da casa de Deus, da sua casa. Quando ela veio para ver, ela ficou encantada e disse: ó, isso não é nem metade do que eu ouvi falar. Mas logo depois, esse mesmo rei que investiu, que orou, que fez sacrifício, que Deus ouviu, que Deus derramou fogo, que Deus encheu a casa ali, que o povo chorou, que o povo se arrependeu, que o povo fez uma aliança com Deus, compromisso com Deus naquele dia. Esse mesmo rei, depois ele também adorou outros deuses. Ele deixou seu coração se inclinar aos deuses estranhos por causa das mulheres que ele havia colocado por primazia no local de Deus na sua vida. É triste, mas acabou acontecendo. E nos dias de hoje, se a gente for parar para meditar, a gente vai ver que certas coisas têm roubado a nossa dedicação, a nossa atenção, a nossa adoração a Deus. E uma delas principais que o adversário tem usado, o mundo. O mundo é o primeiro ídolo, objeto de desvio da nossa atenção, da nossa adoração a Deus, que o adversário ele tem usado e tem introduzido dentro da casa de Deus. E isso acontece quando as pessoas elas perdem a sua postura como servos de Deus e se conformam com as coisas desse século. Romanos capítulo 12, Paulo diz lá: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. As pessoas já não prestam mais a Deus um culto racional. As pessoas vão para a casa de Deus, mas de qualquer maneira, sem nenhum preparo, sem nenhuma consagração, nenhuma dedicação. Ao invés de ir para agradecer, vai para pedir, vai para buscar. Não vai mais para adorar a Deus, para ser grato a Deus. Ofereceu o que o escritor do livro de Hebreus diz lá, o sacrifício de louvor que é o fruto dos nossos lábios. Infelizmente tem acontecido. Lembra quando Israel fez aquela fundição, ergueu, construíram aquele bezerro de ouro? Moisés estava no monte, tinha deixado Arão, seu irmão, sobre a liderança, e o povo ele fez aquela imagem, aquela adoração, através dos pendentes das suas joias, do ouro que eles tinham, fizeram o famoso bezerro de ouro. E é o que muitas pessoas têm feito hoje ao introduzir o mundo nas suas vidas. Elas têm perdido a sua postura, o seu comportamento, o seu testemunho como servos de Deus, se tornando egocêntricas, adorando outras coisas ao invés do único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor. O diabo ele tem se aproveitado, se utilizando no mundo, nos nossos dias, usando as pessoas, colocando no coração delas, a viverem com uma postura inadequada, com costumes extravagantes, se tornando pessoas licenciosas. Quando eu falo de licenciosidade, eu falo no traje, no modo de se vestir, tanto homens quanto mulheres. A Bíblia diz que aqueles que querem fazer profissão de servir a Deus, eles têm que se comportar com um traje modesto, roupa comprida e larga. Não demais, é claro. Roupa apertada e curta, Salomão diz que são trajes, roupas para prostitutas. Quem quer servir a Deus, se comporta, se veste de maneira adequada. Ah, mas roupa não salva. Roupa não salva, mas o crente, o cristão, o servo de Deus, aquele que é salvo, ele sabe como se vestir. Quem é salvo, sabe como se comportar. Quem é salvo, sabe como se trajar na presença de Deus. A segunda coisa, o adversário tem usado para roubar a adoração a Deus, é a música, o louvor. Temos visto nos nossos dias louvores que não são cristocêntricos, que não exaltam mais a Deus. São ritmos anômalos, são letras extravagantes que exaltam mais o homem do que a Deus. Música, o louvor,
tido como show. A adoração não tem sido mais para Deus. As pessoas têm usado do louvor para reconhecimento, para fama. Você precisa, e claro, tem roubado a glória que é para Deus. Exaltam mais o homem do que a Deus. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Temos visto através da palavra. O diabo, usando através da palavra, usa. Segundo os Coríntios 2,17, diz que nós não devemos ser como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falarmos de Cristo na presença de Deus com sinceridade. São poucas as pessoas que têm sido sinceras hoje, fazendo a obra de Deus, que têm pregado realmente a palavra da verdade. Tem se utilizado da palavra, feito uso da palavra para ter ganho, para ter salário. Feito comércio entre os irmãos, tanto na música quanto na pregação. Infelizmente isso tem acontecido. São pessoas, mensageiros sem mensagens. Pessoas que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, 5, se não me falha a memória, que usam da palavra para falar mais de si mesmas do que de Deus. E é errado. Jesus disse que aquele que fala de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. As pessoas não têm pregado mais uma palavra que confronta o pecado, o que é a verdadeira mensagem do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. A palavra de Deus, ela confronta o pecado, mas a palavra de sabedoria humana que tem sido usada nesses dias, é a palavra que tem gerado, trago comichão nos ouvidos, são palavras agradáveis, que massageiam o ego das pessoas, que não produz, não provoca mudança alguma, porque não vem de Deus, da sabedoria que vem do alto, vem da sabedoria terrena, e Tiago diz que ela é animal e diabólica. As pessoas não abandonam o pecado, são palavras que não convencem, o Espírito Santo não age através delas, convencendo o homem dos seus pecados. E diante de tudo que tem acontecido nos nossos dias, que o adversário tem se utilizado para roubar a primazia, a adoração de Deus sobre as nossas vidas, nós não podemos ficar perplexos, assustados com o que está acontecendo. Temos que estar vigilantes. Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Bem-aventurado aquele que, quando eu vier, nos achar servindo assim, vigiando. Não podemos deixar de glorificar a Deus através das nossas vidas e ficarmos com esses deuses, com esses ídolos que o adversário tem se oferecido a nós, tem apresentado a nós. É um momento que estamos vivendo que requer precaução da nossa parte, vigilância. Se nós não ficarmos atentos, não tivermos os nossos olhos ungidos, nós corremos o risco de introduzir na casa de Deus abominações, na casa de Deus iniquidades, em que as pessoas estarão pecando conscientemente e não se arrependerão dos seus pecados, em que o adversário se utilizará desses meios para cauterizar a mente das pessoas com a seguinte frase: isso não tem nada a ver. Porque esse tipo de evangelho ele não provoca mudança na vida das pessoas. Mas o verdadeiro evangelho, João 8,32, que é a verdade, ele liberta, ele transforma, ele muda. João 16, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se a gente for observar o que a Bíblia diz lá, foi o primeiro versículo que eu citei aqui, 2 Crônicas 29:5, santificai-vos agora e santificai também a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, as coisas detestáveis, o que desagrada a Deus. De nada adianta ter um templo bonito, uma igreja bonita, mas sem a presença de Deus. De nada adianta estar na casa de Deus, mas não ter cuidado dela e também não ter cuidado também da casa, que é você, que sou eu.
Manassés colocou Deus em esquecimento da sua vida, ele se esqueceu de Deus, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e assim como Manassés, tem muita gente hoje dentro da casa de Deus, que está lá, mas está na iniquidade, no pecado consciente, está vivendo uma vida de desobediência, está na casa de Deus, mas não tem se preocupado com a sua vida e com o seu compromisso com a obra de Deus, não tem se preocupado em ter uma vida de oração e uma vida de oferta, de entrega a Deus 100%, totalmente. E em consequência disso, o adversário tem introduzido ídolos na sua vida. Tem apresentado para você coisas que têm te enganado, que têm te cegado e que têm roubado a verdadeira adoração ao Senhor da sua vida. Em consequência disso, você está cego espiritual e tem se descuidado da sua vida espiritual. Você já não ora mais, você já não jejuma mais, você já não lê e medita mais na palavra de Deus, você já não se consagra, não se dedica mais, você já não se santifica, não se aparta daquilo que desagrada, daquilo que entristece o Senhor, erra, peca, não se arrepende, não deixa, acha que é só pedir perdão, está resolvido, e não é. O verdadeiro evangelho, ele liberta, ele transforma, ele muda a vida do ser humano. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa tirar da sua vida aquilo que é detestável, que é abominação ao Senhor. Que os nossos louvores, a nossa adoração sejam cristocêntricos, que exaltem a Deus, que as nossas pregações sejam cristocêntricas, que falem de Jesus, que preguemos a verdade, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação de almas. Que os nossos louvores, que as nossas orações, que a nossa adoração seja com sinceridade diante de Deus. Paulo diz, segundo os Coríntios 2,17, não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo na presença de Deus com sinceridade. Que Deus abençoe a todos que têm feito a obra de Deus com sinceridade e que têm pregado realmente a palavra da verdade. Deus te abençoe.